Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse segundo módulo do nosso curso de saúde mental, a gente vai trazer a temática de ambiente de trabalho adequado, traz benefícios ao colaborador e à sua saúde mental. O trabalho, ele ocupa um papel central nas nossas vidas e ele não pode ser visto apenas como uma fonte de renda, mas ele também é um ambiente no qual o sujeito ele busca satisfazer as suas necessidades e realização pessoal e também de estabelecer relações interpessoais saudáveis. Mas, dependendo das condições do trabalho, do ambiente laboral e de alguns aspectos individuais, os trabalhadores podem também adoecer. E hoje a gente vai ver como esses problemas impactam aí no ambiente de trabalho. Então, pensando como a saúde mental impacta no trabalho e nas suas relações, um fator que afeta diretamente as relações de trabalho é o tratamento do servidor adoecido, seja aquele que está afastado ou não. É comum que os transtornos mentais provoquem afastamentos mais longos do que os ocasionados por outras necessidades de saúde, outros motivos de saúde. Mas a gente não consegue precisar em nenhum tempo exato que a pessoa vai precisar ficar afastada ou vai precisar ficar em afastamento. Para alguns, esse tempo pode ser mais rápido, para alguns, esse tempo pode demorar um pouquinho mais. Além disso, os tratamentos voltados para transtornos mentais normalmente consistem em uma abordagem multidisciplinar. Então, nós vamos ter diversos profissionais envolvidos no tratamento desse servidor, como psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, médicos de outras especialidades, educadores físicos, fisioterapeutas, nutricionistas. E, além disso, de vários profissionais, é importante a gente lembrar que o apoio social e o apoio familiar são fundamentais no contexto do tratamento do servidor adoecido. É comum, por exemplo, o servidor ser orientado durante um tratamento de uma condição mental, a ele não se isolar. Então, o apoio de uma equipe de trabalho, do gestor, dos seus colegas, é fundamental nesse caso. Também ele é indicado aí a praticar uma atividade física, a se dedicar a algum hobby, alguma coisa que ele goste, a cuidar da sua alimentação e a procurar manter relações sociais saudáveis. Essas orientações, elas são um complemento ao tratamento médico. E muitas vezes essas atividades complementares elas podem ser mal vistas pelos colegas e pelos próprios gestores. E pode gerar aí comentários inadequados, e isso tudo vai prejudicar o tratamento, eles não vão contribuir com o tratamento desse servidor. Falando agora um pouquinho sobre o papel do gestor, nos casos, sei que vários de vocês são gestores, chefes de algum setor ou de algum departamento. Assumir o papel de gestor de uma equipe é sempre um desafio. E por isso a gente orienta que busque conhecer os servidores a qual estão submetidos à sua gestão. Então, observar comportamentos sugestivos de sofrimento ou adoecimento. Demonstrar interesse pela saúde dos servidores é de extrema importância, pois uma atitude mais empática por si só já pode trazer algum benefício. Foi o que a gente comentou na aula anterior, na aula síncrona. Às vezes uma simples escuta já traz grandes benefícios para quem está passando aí por um momento de adoecimento mental. Então, o servidor adoecido ele pode apresentar alguns tipos de sinais, como, por exemplo, apatia, isolamento, agressividade exacerbada, servidor falando sozinho, sonolência excessiva, crise de choro recorrente, ansiedade, discussões frequentes com a equipe, reclamações recorrentes por parte dos outros colegas, dificuldade de atenção e esquecimento recorrentes, desempenho reduzido e dificuldade em concluir tarefas, cheiro de bebida e ou sinais de ressaca, aparência descuidada, falta de higiene pessoal, não cumprimento de horário, atrasos na chegada e saídas antecipadas e também faltas excessivas sem justificativa. Excesso de licenças médicas de curta duração. Então, no momento que um gestor identifica algum desses sinais, ele pode decidir aí abordar um servidor. Ele precisa estar atento e precisa estar disponível a escutar e ter tempo de escuta. E de preferência, claro, sem emitir julgamentos. Durante essa conversa, a postura do gestor ele não deve ser uma postura de fiscalização. Tem que ser uma postura de colaboração, se mostrar disponível para esse servidor que está passando por um tipo de adoecimento e criar aí um canal de comunicação adequado.
e informar que o servidor ele tem possibilidades de buscar tipos de tratamento, se for o caso. Então, como abordar um servidor, né? Principalmente se, no caso aqui de gestores. Oferecer uma escuta acolhedora, buscando compreender o contexto daquela pessoa, construindo um vínculo de confiança, apoio e segurança. Não emitir julgamentos, ser objetivo, relatando os sinais que você está percebendo no seu colaborador, no servidor que está sobre a sua responsabilidade. Por isso a importância da gente conhecer os servidores. E estar preparado também, nesse caso, para reações como recusa de fala, comportamentos comportamentos agressivos, hostilidade, sarcasmo, deboche. Muitas vezes o servidor que está passando por um tipo de transtorno mental pode, na situação de você chegar e abordar ele para falar sobre o assunto, tratar aí você com um certo tipo de hostilidade. Tem que estar preparado para esse ponto também. Cumprir o que manda a legislação, registrar as faltas é importante, os atrasos, as saídas antecipadas e as ausências não autorizadas durante o expediente. Isso vai resguardar o gestor das questões legais e também tem um papel importante na adesão do tratamento e auxílio nas ações da equipe de saúde do Departamento de Atenção à Saúde da Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas. Então, é importante que, quando o servidor não tem condições de realizar suas atividades laborais, ele precisa, de repente, ser encaminhado para ser afastado para licença de tratamento de saúde. Se não for possível estabelecer uma conversa, porque o servidor está passando por um momento de crise ou surto, caracterizada pela perda de noção de realidade, e por uma desorganização do pensamento, que pode incluir desorientação temporal, confusão mental, ideias de perseguição, delírios, escuta de vozes, alucinações e ameaça contra a própria vida, orienta-se que o gestor ou qualquer pessoa da equipe que esteja observando isso num colega, chame aí o serviço do SAMU, tá? Ligando para o 92. Quando estiver diante de uma situação grave, a família precisa ser comunicada. A família ou uma pessoa mais próxima desse servidor. Isso deve ser feito preferencialmente por uma pessoa da saúde, mas, na ausência dessa pessoa, sugere-se que o próprio gestor ou algum colaborador que tenha uma proximidade com esse servidor faça isso. Comunique a saúde buscando aí um fortalecimento dessa relação. Comunique a família, né, buscando esse relacionamento para tentar cuidar da melhor forma desse servidor adoecido. Quando não se tratar de uma situação de urgência e emergência, mas o gestor ele identificar que o servidor precise de um acolhimento de profissionais de saúde, ele pode orientar ou fazer um encaminhamento formal através desse e-mail. Então, ele pode encaminhar o servidor ou pode ele mesmo já fazer o encaminhamento para esse e-mail, para que o servidor seja atendido inicialmente pela divisão de serviço social, atenção ao servidor. Além disso, o gestor ele pode também solicitar que o servidor seja submetido a uma avaliação pericial da capacidade laborativa por recomendação superior. Então, no caso aí, de repente, de uma negação do servidor, ele pode também utilizar dessa ferramenta. Claro, né, os colegas também, se estiverem observando algum problema e uma necessidade do servidor ser encaminhado para ter essa atenção, podem comunicar ao seu gestor, ao gestor comum, e fazer esse encaminhamento. Sempre manter o respeito, preservar o sigilo sobre as questões da vida pessoal do servidor são extremamente importantes, principalmente no papel de gestor. Orientar a sua equipe para evitar a discriminação ou fazer comentários inadequados. Os colegas de trabalho devem ser orientados e estimulados a fortalecer uma rede de proteção. E os colegas mais próximos podem prestar apoio ao servidor adoecido, pois isso pode ajudar aí muito no seu tratamento. E como auxiliar no retorno ao trabalho? Muitas vezes o servidor ele precisa ser afastado, passa aí por uma licença que, como a gente comentou no início, pode ser curta ou pode ser longa. Como que a gente pode auxiliar o retorno desse servidor que estava passando por um tratamento aí, relacionado à saúde mental?
É necessário que esse servidor tenha uma reinserção gradual. Isso é o recomendado. Então, não dá para ele retomar do ponto que ele saiu. Muitas vezes ele estava ali numa rotina extremamente cheia de trabalho, muito sobrecarregado, e ele não pode voltar àquela situação. Então, muitas vezes o servidor ele pode ainda estar fazendo uso de medicação ou estar numa fase de retirada e é esperado que ele tenha dificuldades de retornar. O ritmo de trabalho, ao ritmo de trabalho que ele possuía anteriormente. Então, não dá para retornar a toda, né? Precisa fazer uma reinserção gradual desse servidor. Prestar apoio ao tratamento médico e psicoterapêutico do servidor. Então, durante o tratamento do servidor, ele pode ou não estar afastado do trabalho e, caso ele esteja trabalhando, são fundamentais a compreensão e o apoio do gestor em proporcionar meios que motivem a sua adesão ao trabalho. Então, o gestor ele pode, por exemplo, combinar com o servidor os melhores horários e dias para que ele se ausente para fazer o seu tratamento. Então, comparecer, por exemplo, a consultas de psicoterapia e outros complementos aí do tratamento, né? Fazendo uma combinação desses horários, né? Então, esses horários, inclusive, eles não precisam ser compensados desde que eles se enquadrem na legislação vigente e que o servidor apresente uma comprovação de que participou aí desse tratamento. Agora, falando um pouquinho sobre carga e sobrecarga de trabalho. Um outro fator que pode influenciar diretamente na saúde do trabalhador é justamente a carga de trabalho. Em muitos ambientes laborais, há um excesso de carga. Então, existem unidades que têm uma demanda de trabalho muito acima da capacidade da sua força laboral, principalmente por falta de pessoal. Inclusive, na UFSC, a gente, em alguns setores, está passando por isso. Isso sobrecarrega os servidores que estão trabalhando e pode impactar diretamente a qualidade de trabalho realizado, além de aumentar o nível de estresse e tensão da equipe. Embora o gestor, muitas vezes, ele não tenha um controle sobre o número de servidores, ele poderá, a partir de uma análise da cultura e do contexto organizacional da unidade, adotar algumas estratégias para amenizar o impacto da sobrecarga de trabalho em setores específicos, como redistribuição de tarefas, rodízio, força-tarefa e reconhecimento pelo bom desempenho dos servidores, mapeamento das atividades e processos de trabalho, gestão participativa, entre outros. Há setores também onde há uma baixa carga de trabalho. Então, há unidades que possuem cargas de trabalho cíclicas, por exemplo, na UFSC. Períodos onde há muito trabalho e períodos onde há um menor trabalho. Por exemplo, época de matrícula, dependendo do setor, qualificação, defesa enfim, TCCs, teses, mestrado, entrega de relatórios e períodos aí com pouca atividade. O excesso de tempo ocioso ele também pode gerar desinteresse e insatisfação. Dessa forma, cabe ao gestor auxiliar o servidor a estabelecer um plano de trabalho que garanta a continuidade das atividades e, eventualmente, propor projetos que envolvam outras unidades que estão com sobrecarga. Então, fazer essa comunicação com outros setores que às vezes estão precisando de uma força durante esse período mais ocioso dos seus servidores, a gente fazer essa comunicação e essa troca. Agora, falando sobre comunicação assertiva no trabalho. A assertividade ela é uma habilidade social que consiste em conseguir verbalizar aquilo que é pertinente a um determinado momento de forma direta, clara, honesta e apropriada ao contexto, de modo a não violar o direito das pessoas. Então, podemos entender a assertividade como uma virtude que pode ajudar nas habilidades da comunicação diária. É ir direto ao ponto, falando sem deixar dúvidas, garantindo que a sua mensagem seja bem entendida pelos receptores, com total segurança, sinceridade, sem enrolação. E, a priori, a assertividade no ambiente de trabalho, ela busca e promove uma boa relação interpessoal.
A comunicação assertiva ela se fundamenta no equilíbrio entre a defesa dos seus próprios direitos e vontades e o cuidado para não violar os direitos e vontades dos outros nas interações. Uma pessoa assertiva se expressa, mas não ofende. Ela mantém um contato visual direto enquanto se comunica, mas sem ser ameaçadora. Ela fala num volume que todos podem ouvir, mantém uma postura tranquila e responde de forma direta às situações. O conteúdo das suas falas está repleto de opiniões em primeira pessoa, mas também demonstra uma abertura à colaboração, à escuta de outras opiniões. No trabalho, os benefícios da comunicação assertiva são diversos. Por exemplo, vínculo forte e real entre os colaboradores, um ambiente emocionalmente seguro, um ambiente propício para feedbacks honestos, evita embates calorosos, tem uma maior satisfação no trabalho dos colaboradores que utilizam da comunicação assertiva, e os indivíduos com menor ansiedade e maior empatia. A comunicação é uma das melhores formas de humanizar uma instituição, visto que conecta pessoas a um objetivo comum, e adotar práticas de comunicação efetivas e integradas é um excelente meio de mostrar os esforços no que diz respeito à gestão do trabalho. É importante evitar formas de comunicação que possam gerar ruídos, conflitos entre o grupo ou mal-entendido. É importante prezar pela transparência das ações da gestão, de forma geral, quanto mais recursos utilizados, melhor tem de ser a comunicação. Então, aqui, diversos recursos aí para que a mensagem seja, de fato, entregue da melhor forma. Sempre devemos ser assertivos? Não, nem sempre. Muitas vezes as situações elas exigem que a gente seja um pouco mais passivo, um pouco mais agressivo para, por exemplo, colocar limites. Mas é interessante a gente sempre buscar essa assertividade no trabalho. Então, a gente precisa demonstrar que entende o outro lado, a gente precisa colocar os nossos sentimentos, expor os nossos sentimentos de forma específica, não sendo agressivo, e na sequência oferecer uma alternativa. Então, por exemplo, você pode falar, eu gostaria que você me dirigisse a palavra ou falasse comigo de tal forma, colocar uma alternativa que você acredita que vai melhorar a sua relação com aquela outra pessoa. Agora falando um pouquinho sobre ferramentas, recursos para a resolução dos conflitos no ambiente de trabalho. A ocorrência de conflitos é inerente ao trabalho em equipe, então a gente sempre vai ter esses tipos, vamos ter tipos diferentes aí de conflitos. No entanto, alguns conflitos eles podem se agravar de modo a prejudicar o clima organizacional, e isso não é interessante. Nessas situações, o gestor deve ter uma postura ativa e promover o diálogo entre as partes envolvidas no conflito, estimulando que os servidores encontrem uma solução razoável para ambas as partes e coibindo comportamentos desrespeitosos que causam mal-estar na equipe. Nas situações de conflito, recomenda-se sempre que possível que a comunicação entre as partes envolvidas, mediada pelo gestor, seja feita de forma pessoal e o mais rápido possível. E o que mais a gente pode fazer para não gerar ou amenizar os conflitos? Então, a gente pode reconhecer o desempenho e o esforço de cada integrante da equipe, mais uma vez aqui focando no gestor. Então, constatar a contribuição de cada indivíduo traz a organização do trabalho, valorizar o servidor, oferecendo, quando possível, tarefas gratificantes e desafiadoras, que possam ajudar no desenvolvimento e no aperfeiçoamento pessoal, Elogios, às vezes, podem fazer muita diferença para reconhecer os potenciais integrantes da equipe, sempre fazendo isso sem gerar injustiça, Então, de forma justa, elogiar os colaboradores. Espaço de escuta, então, para viabilizar o reconhecimento, é necessário oportunizar espaços de escuta, tais como reuniões periódicas. E aqui vale lembrar que essas reuniões elas precisam ser planejadas, com definição de local, duração, a pauta tem que estar bem desenhada, para que a gente aproveite esse tempo da melhor forma possível. Espaços de integração, incentivar momentos de convivência e confraternização da equipe também pode ser uma boa forma de resolver e manter um ambiente de trabalho favorável.
favorecendo assim o espaço de espaço para diálogos informais e fortalecimento da rede de apoio social. Aqui eu trouxe até uma foto minha com a equipe do departamento dos meus colegas de trabalho, que a gente participando dos Jogos de Integração dos Servidores. Enfim, por conta da pandemia e outros motivos, a gente ficou um tempo sem esses jogos, mas é um modo bastante interessante da gente integrar os servidores e ainda fazer aí um espaço, às vezes, de exercício físico ou de exercícios mentais e sociais. Zelar pelo clima organizacional dentro da unidade. Então, quem atua em um setor onde o ambiente é agradável apresenta um melhor desempenho. Isso aqui é nítido, a gente observa na prática mesmo, e também estudos comprovam isso, tanto individual quanto em equipe. Então, investir nas boas relações interpessoais é investir no bem-estar de todos. Agora eu vou trazer uma outra temática que surgiu na primeira edição do curso, que é o assédio moral no trabalho. Ela não estava aí no plano de ensino, mas acho que é importante a gente trazer essa temática também, porque vários participantes da edição 1 desse curso levantaram a importância de se falar sobre. O assédio moral é uma violência que acontece no nosso cotidiano. No trabalho, ele contempla toda a conduta abusiva que se manifesta, sobretudo, por comportamentos, palavras, atos, gestos e escritos que gerem danos à personalidade, à dignidade e ou à integridade física ou psíquica do agredido. Então, esses comportamentos eles são repetidos, frequentes e podem ser expressos de diferentes formas, no intuito de diminuir, humilhar, vexar, constranger, desqualificar e desestabilizar psicicamente um indivíduo ou um grupo que seja. Tá? O assédio moral é uma conduta que traz danos à dignidade e à integridade do indivíduo, colocando sua saúde em risco e prejudicando o ambiente de trabalho. Essas condutas elas são incompatíveis com a Constituição da República e com diversas leis que tratam da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho. E elas devem ser, claro, sempre combatidas. Alguns exemplos de atitudes que, quando repetidas e frequentes, podem caracterizar o assédio moral no trabalho. Retirar a autonomia do servidor ou contestar a todo momento suas decisões. Ignorar a presença do assediado dirigindo-se apenas aos demais servidores. Passar tarefas humilhantes. Gritar ou falar de forma desrespeitosa. Espalhar rumores ou divulgar boatos ofensivos a respeito do servidor. Não levar em conta os problemas de saúde do servidor, criticar a vida particular da vítima, atribuir apelidos pejorativos, impor punições vexatórias, postar mensagens depreciativas em grupos nas redes sociais, isolar fisicamente o servidor para que não haja nenhum tipo de comunicação dele com os demais colegas, desconsiderar ou ironizar injustificadamente as opiniões da vítima, impor condições e regras de trabalho personalizadas diferentes das que são cobradas por outros profissionais, delegar tarefas impossíveis de serem cumpridas ou com prazos impossíveis de serem cumpridos, manipular informações deixando de repassá-las com antecedência necessária para que o servidor execute a sua atividade, sua tarefa, exceder-se na vigilância, controlar, por exemplo, as vezes que o servidor vai ao banheiro ou quanto tempo ele fica no banheiro, e também instigar o controle de um servidor, de um colega sobre outro, gerando aí uma desconfiança e evitando a solidariedade entre os colegas. Então, todo ato de violência deve ser combatido. Em relação ao assédio especificamente, é importante a gente esclarecer que situações isoladas podem causar dano moral, mas não necessariamente configuram um assédio moral. Para que seja um assédio moral, ele precisa ser caracterizado por essas agressões ocorrerem de forma contínua e repetidamente, por um tempo prolongado, e com a intenção de prejudicar emocionalmente a vítima. O assédio moral, ele permeia aí diversos tipos de legislação. Então, na Constituição da República, a gente tem que a República Federativa do Brasil tem como fundamentos a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho, e é assegurado o direito à saúde, ao trabalho e à honra.
O Código Civil diz que é aquele que, por ação ou por omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano ao outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E a 8.112 fala que são deveres do servidor público, entre outros, manter a conduta compatível com a moralidade administrativa, tratar as pessoas com urbanidade e ser leal às instituições a que servir. E como prevenir o assédio moral no trabalho? Existem diversas formas para prevenir, mas a principal é a informação. Então, garantir que todos saibam o que é esse assédio moral, né, o que configura o assédio moral, e quais os comportamentos e ações são aceitáveis no ambiente de trabalho, reduz essa questão, né? Pode reduzir, inclusive eliminar a prática do assédio moral. A responsabilidade de combater o assédio moral é de todos, e óbvio que o gestor tem um papel importante na criação de estratégias de enfrentamento e prevenção desses tipos de situação. O gestor ele deve ter como pressuposto de gerenciamento respeito às pessoas e deve solucionar em conjunto com a equipe problemas que que causem mal-estar na unidade, zelando assim por um clima organizacional favorável. Ele deve também estabelecer canais adequados de comunicação, evitando ruídos, mal-entendimentos. Ele deve reconhecer o desempenho e o esforço de cada membro da equipe e deve estabelecer regras internas claras. Deve ter bastante transparência, né? Ninguém pode ficar com dúvidas sobre essas regras. A UFSC está trabalhando na construção de uma política de combate ao assédio moral, pensando em alinhar conceitos e formas de prevenção e de encaminhamento das situações. E no momento, enquanto essa política não é publicada, são utilizados os seguintes canais para denúncias. O Comitê de Ética e a Ouvidoria e a Corregedoria. Já esse canal aqui para acolhimento dos servidores que estão passando por assédio moral, eles iniciam geralmente na divisão de serviço social, atenção ao servidor. Tá? E o que se a gente estiver passando por uma situação de assédio moral, né, nós como servidores, o que a gente pode fazer diante desse caso? Registrar, então, colocar tudo que acontece, nem que seja num diário, detalhando o que aconteceu naquele dia, porque muitas vezes a gente pode acabar esquecendo, ou, enfim, a gente pode esquecer detalhes que sejam importantes para a gente, de alguma forma, denunciar o que está acontecendo ou expor isso. Coletar provas e guardar essas provas, como bilhetes de agressor, documentos que demonstrem tarefas impossíveis de serem cumpridas ou tarefas que sejam inúteis, e-mails com informações importantes que foram deixadas de ser repassadas para um servidor, buscar testemunhas, procurar conversar com o agressor sempre na presença de testemunhas. Então, colegas de trabalho, por exemplo, que sejam da sua confiança, ou em estágios mais avançados, um representante de um sindicato, por exemplo, pode também ser utilizado para fazer alguma conversa. Formar uma rede de resistência, reforçar a solidariedade no ambiente de trabalho, na tentativa de criar uma rede de enfrentamento às condutas do agressor e dar visibilidade a essa situação que ocorre, né? Buscar orientações da organização, então procurar a área de gestão de pessoas da organização, né, da UFSC, por exemplo, para relatar os fatos e exigir providências a serem tomadas. Elaborar documentos com relato do ocorrido, exigir explicações do agressor por escrito, enviar informações à gestão de pessoas, guardar o comprovante de envio e também da resposta. Buscar a orientação do sindicato, pode ser também aí uma forma de agir. Então, procurar o sindicato da categoria, né, os servidores e os servidores técnicos e os docentes têm sindicatos diferentes, na tentativa de buscar caminhos para a resolução desse conflito. Buscar apoio profissional, então contar com o apoio de profissionais, psicoterapeutas, médicos, psicólogos,
ou da área do direito também, para ver as questões legais de toda a situação, e buscar outros apoios em amigos, familiares, também é de extrema importância. O que não é assédio moral no trabalho. Então, situações eventuais, essa é a principal diferença entre o assédio moral e situações eventuais de humilhação. O trabalhador, ele está sendo assediado moralmente quando essas situações elas ocorrem numa forma de frequência, em atos repetitivos. Exigências profissionais, então todo trabalho tem um certo grau de exigência, a gente tem que saber o que é a exigência de fato daquele trabalho, o que não é. Conflitos, então sempre vai haver também conflitos aí entre os servidores, entre o gestor e o seu servidor de responsabilidade, mas a gente também tem que entender o que é o conflito e o que pode configurar um assédio moral. E más condições de trabalho, tá? Então, trabalhar em um ambiente, um espaço pequeno, com pouca iluminação, instalações inadequadas, não é ato de assédio moral em si, a não ser que o trabalhador seja tratado dessa forma sob tais condições com o objetivo de desmerecê-lo, né? Então, só aquele servidor está naquelas más condições de trabalho, por exemplo. Mas, em geral, isso não configura assédio moral. Falando em más condições de trabalho, a gente também vai falar um pouquinho sobre a NR17, que é a norma regulamentadora que fala aí sobre ergonomia. Tá? Ela também foi uma demanda do último curso, e a gente incluiu aqui, então, um pouquinho sobre ela. E eu trouxe alguns itens da norma, que depois eu vou deixar a norma lá disponível para vocês na página do Moodle. Mas eu trouxe algumas coisas que são mais factíveis aí com a realidade da UFSC, tá? O objetivo dessa norma é estabelecer as diretrizes e os requisitos que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar conforto, segurança, saúde e desempenho eficiente no trabalho. Então, é a adaptação do trabalho às pessoas, e não ao contrário. As condições de trabalho incluem aspectos relacionados ao levantamento, transporte e descarga de materiais, mobiliário dos postos de trabalho, trabalho com máquinas, equipamentos e ferramentas manuais, condições de conforto no ambiente de trabalho e organização do trabalho. E aí, novamente, eu trouxe aqui apenas algumas delas, com o intuito de fazer ali, da gente comentar sobre coisas mais relacionadas à UFSC, tá? Com relação à organização do trabalho, então devem ser implementadas medidas de prevenção que evitem que os trabalhadores, ao realizar suas atividades, sejam obrigados a efetuar de forma contínua e repetitiva posturas extremas ou nocivas do tronco, do pescoço, da cabeça, dos membros superiores e ou dos membros inferiores, movimentos bruscos de impacto dos membros superiores, uso excessivo da força muscular, frequência de movimentos dos membros superiores ou inferiores que possam comprometer a segurança da saúde do trabalhador, exposição a vibrações e exigência cognitiva que possa comprometer a segurança e a saúde do trabalhador. Medidas de prevenção devem incluir 2 ou mais. Pausas para propiciar a recuperação psicofisiológica dos trabalhadores, que devem ser computadas como tempo de trabalho efetivo. Alternância das atividades com outras tarefas. Então, se você tem um trabalho que pode ter aí uma troca, né, uma alternância de tarefas para que seja tida, né, uma alternância de postura, alternância de posição, e de trabalho de grupos musculares, isso é interessante. A alteração da forma de execução ou organização das tarefas, também para buscar essa alternância, e outras medidas técnicas aplicáveis, recomendadas na avaliação ergonômica preliminar ou na análise ergonômica do trabalho. Com relação ao mobiliário, né, o conjunto do mobiliário do posto de trabalho deve apresentar regulagens em um ou mais de seus elementos que permitam adaptá-lo às características antropométricas que atendam ao conjunto dos trabalhadores envolvidos na natureza do trabalho. Então, características do mobiliário devem levar em consideração aí as diferenças entre as pessoas. Sempre que o trabalho
puder ser executado alternando a posição de pé com a posição sentada, isso é ideal. O posto de trabalho deve ser planejado ou adaptado para favorecer essa alternância de posições. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes requisitos mínimos. Então, a altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida, sistemas de ajustes e manuseios acessíveis, características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento, borda frontal arredondada, encosto com a forma adaptada ao corpo para proteção da região lombar. Com relação às condições de conforto no ambiente de trabalho, em todos os locais e situações de trabalho deve haver iluminação natural e ou artificial, geral ou suplementar, apropriada à natureza da atividade. A iluminação ela deve ser projetada e instalada de forma a evitar ofuscamentos, reflexos incômodos, sombras e contrastes excessivos. Nos locais de trabalho, em ambientes internos, onde são executadas atividades que exijam manutenção da solicitação intelectual e atenção constante, devem ser adotadas medidas de conforto acústico também e de conforto térmico. Então, adotar aí um controle de ruídos e também o controle de uma temperatura adequada. E por hoje era isso, pessoal. Até o nosso encontro presencial.